Olá, sejam bem-vindos a esse momento devocional da Comunidade do Redentor. Nós estamos no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos e esse é um livro que a gente tem falado um pouco sobre o Espírito Santo, entendendo o Espírito Santo, se relacionando com o Espírito Santo e entendendo o mover da igreja no sopro do Espírito Santo. Eu quero ler alguns versos para você do Atos capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Próculo, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, 1-7. A palavra do Senhor nos mostra que o nascimento da igreja é um nascimento com muitos discípulos. E o crescimento da igreja é um crescimento significativo, é um crescimento com inúmeras pessoas se achegando à fé. E por isso não era uma comunidade pequenininha, simplesmente reunindo numa pequena casa, e assim eles tinham uma comunhão profunda, eles tinham um relacionamento profundo e um testemunho vivo na cidade. Não, era uma igreja que já nasceu em Pentecostes com mais de 3.000 convertidos, é uma igreja que crescia numericamente, crescia em maturidade ante Deus e crescia no testemunho. Interessante a gente entender que o povo de Deus, ele não nasce em Pentecostes. A continuidade do povo de Deus se dá na igreja, mas o povo de Deus já está sendo vivenciado já no Antigo Testamento. E por isso, uma das marcas do Antigo Testamento é a maneira como o povo de Deus cuidava dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. E a igreja, ela vai nesse mesmo testemunho, cuidando das pessoas que sofriam, cuidando das pessoas em necessidade. É interessante que os apóstolos eles têm um discernimento. Nós vamos nos dedicar à palavra e à oração, mas nós precisamos designar pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas com sabedoria, para cuidar de pessoas. Aqui nasce o ministério diaconal na igreja, o ministério que serve, o ministério do socorro, o ministério que vai ao encontro das pessoas em necessidade. E elas não são menores do que aqueles que anunciam a palavra e trazem as orações. Elas não são inferiores, muito pelo contrário. A palavra de Deus destaca que eram homens cheios do Espírito Santo, pessoas com sabedoria, pessoas que exerceram o ministério do serviço, da acolhida, mas também o ministério da palavra, da proclamação. Por isso, a igreja de Jesus, a relevância da igreja de Jesus, ela se encontra quando existe equilíbrio na missão. Quando existe equilíbrio na missão, onde existe uma palavra bíblica contextualizada e desafiadora, junto com o amor ousado, abnegado e transformador. E é nisso que consiste a relevância da igreja. Não é só o anúncio da palavra, mas também não é só o serviço. É uma igreja que é proclamadora, que tem o discernimento, que a palavra precisa ser pregada. Uma igreja proclamadora, mas é uma igreja também servidora, onde cuida das pessoas, onde serve a cidade e onde testifica desse amor de Jesus na vida de outras pessoas. Mas ela também é uma igreja, em terceiro lugar, uma igreja multiplicadora. É uma igreja que alcançava pessoas para a salvação em Cristo Jesus. O que Deus deseja para nós como igreja é continuar sendo uma igreja que é proclamadora, mas é uma igreja também servidora e é uma igreja, não por último, multiplicadora. É uma igreja que anuncia a palavra, que serve as pessoas, mas é uma igreja que alcança pessoas para a salvação em Cristo Jesus.
que Deus nos motive pela ação do seu Santo Espírito a ser a igreja que Ele deseja que nós sejamos. Amém.